Olá, eu sou o professor Alex Virgílio do Sena USP e na aula de hoje sobre métodos tradicionais de calibração, falaremos sobre os métodos de calibração externa e de compatibilização de matriz. O método de calibração externa é certamente o método mais empregado em análises químicas, devido à sua simplicidade e conveniência quando analisamos uma grande quantidade de amostras. Esse método considera uma relação linear entre a concentração do analito e a resposta instrumental mensurada, e que também os desvios da relação ocorrem pela variação do sinal de resposta e não da concentração. Para realizarmos uma calibração externa, devemos inicialmente preparar as soluções analíticas, que são geralmente um branco e 4 ou 5 soluções padrão com concentrações crescentes do analito. Em seguida, efetuamos as medidas das soluções, geralmente em 3 repetições cada, e calculamos a média. Como a concentração dos analitos são conhecidas e os sinais analíticos foram obtidos, podemos plotar o gráfico de sinal no eixo Y e concentração no eixo X, como mostra o gráfico abaixo. Uma vez obtida a curva de calibração, podemos substituir o valor do sinal da amostra na equação de ajuste e obter o valor da concentração do analito na amostra. Um exemplo prático desse tipo de calibração é a determinação de chumbo em sangue por espectrometria de absorção atômica com forno de grafite. Nesse caso, foram preparados um branco do solvente e 6 soluções padrão. Foram feitas leituras em triplicata dessas soluções e extraída a absorbância média integrada para cada uma delas. Aqui nós podemos trabalhar de duas maneiras, pessoal. A primeira seria subtrair o valor do branco de todos os outros valores para forçar a curva a passar pela origem, ou seja, o ponto 00. A outra maneira, como no exemplo considerado aqui, nós levamos em consideração o sinal do branco como parte da curva. Quando nós adotamos essa segunda estratégia, nós consideramos que o branco da curva, ou do solvente, é o mesmo branco do procedimento pela qual a nossa amostra foi submetida, o qual, na maioria das vezes, vocês vão ver que não é o mesmo. Bem, uma vez obtida a nossa curva analítica e feita a leitura da amostra, nós podemos substituir o valor na equação. Então, substituindo o valor lido para a amostra, 27,5, na nossa equação obtida, nós chegamos numa concentração de chumbo na nossa amostra de 4,78 microgramas por litro, certo? Algumas das limitações desse método são a utilização do branco da curva na correção dos sinais. Como nós já discutimos anteriormente, nem sempre é representativo para a amostra, ou seja, o branco da curva nem sempre é o branco da nossa amostra. Além disso, pessoal, durante a análise, as soluções são medidas ao longo de um tempo decorrido. E as condições instrumentais ao longo desse tempo podem ser diferentes. Portanto, se nós tivermos algum tipo de flutuação na medida, devido, por exemplo, à diminuição da vazão de amostra pelo entupimento de um capilar que transporta a nossa solução, nós teremos prejuízos com relação à precisão e exatidão das medidas. Outro problema está relacionado com o preparo das soluções padrão. Se ocorrerem erros sistemáticos ou aleatórios durante esse preparo, ou algum tipo de contaminação durante o mesmo, a curva pode não relacionar com exatidão a concentração do analito com o que foi medido. Além disso, pessoal, as soluções padrão e amostras possuem composições diferentes, o que podem gerar interferências devido a efeitos de matriz. Com matrizes ou amostras mais complexas, esses efeitos podem ser bastante severos e comprometer a exatidão das medidas. Para contornar alguns efeitos de matriz, nós podemos lançar a mão de uma estratégia de calibração chamada compatibilização de matriz. Esse método é semelhante ao da calibração externa. No entanto, nós preparamos o branco e as soluções padrão em um meio de composição o mais próximo possível da amostra.
Se os padrões e as amostras possuírem uma composição semelhante, nós podemos então minimizar quaisquer efeitos de matriz que possam vir a ocorrer. A maior dificuldade desse método é simular a composição exata da matriz, já que muitas delas são bastante complexas, como, por exemplo, amostras biológicas. Um exemplo que eu coloco aqui para vocês é a determinação de cobre em cachaça. A cachaça aí tem um teor alcoólico aproximado de 38% a 48% de álcool, e nós podemos determinar esse cobre por espectrometria de absorção atômica em chama. Por se tratar de uma amostra alcoólica, a viscosidade e tensão superficial da amostra são diferentes, o que pode gerar uma alteração no transporte e nebulização da amostra por essa técnica. Além disso, o alto teor de carbono contido nessa amostra pode alterar parâmetros operacionais do instrumento ou produzir efeitos de matriz. Então, supondo aqui que o teor alcoólico da nossa amostra seja conhecido e que ele seja de 43%, quando nós realizamos a compatibilização de matriz, nós preparamos todas as soluções analíticas em meio de etanol 43%. Dessa maneira, tanto os padrões quanto as amostras possuem composição similar, e os efeitos de matriz podem ser minimizados. No próximo vídeo, nós veremos outros métodos de calibração que podem lidar bem com efeitos de transporte e efeitos de matriz de maneira eficiente. Nos vemos em breve. Até mais.